Bom dia a todos, bem-vindos aí, obrigado pela presença de todos e de todas, né? Ou toda. Estamos aqui hoje para apresentar o nosso novo treinador, o Massaro, e também o nosso novo gerente de futebol, o Sérgio Ramires. 2022, esse é o projeto, né? A gente tem um objetivo gigante pela frente, né? Esse ano passou, infelizmente nós temos que seguir em frente, foi dolorido, é dolorido, a dor ainda é grande, mas não é mais tempo de justificativa, não é mais tempo de ficar falando do que aconteceu, do que não aconteceu aqui dentro do clube. Desde que a gente foi eliminado, a gente está pensando em apenas em 2022. Corrigir aquilo que não deu certo esse ano, né? Levar para frente os aprendizados que a gente teve, com certeza aprendemos bastante, e fazer um ano 2022 que, apesar de curto, que seja mais feliz para o nosso torcedor. Pelo menos no Campeonato Catarinense a gente tem um objetivo que é voltar para a Série D, para 2023, entregar isso ao nosso torcedor e também fazer um campeonato que seja bem melhor do que foi esse ano, né? Esse ano realmente foi decepcionante. Então a gente trouxe dois profissionais que a gente acredita, um jovem, um perfil jovem, que se encaixa dentro do trabalho que a gente pretende fazer, e o outro muito experiente, que dispensa comentários para todos vocês que estão aqui. Então essa mistura desse bolo, né? Porque quando você vai fazer um bolo tem que ter uma misturazinha, né? Se você tem só ali um saborzinho, não fica muito atraente. Então nós temos uma mistura aqui de o Ramires, que tem muita experiência, com um treinador que tem um perfil jovem e também muito promissor, com o Léo aqui também, que vão fazer esse trabalho no departamento de futebol, e a gente põe muita confiança nesse trio que está começando, e já começou, os trabalhos já começaram, né? Então já estivemos reunidos e que promete trazer muitas alegrias para a nossa torcida em 2022. Eu queria, antes de abrir para vocês, dar um complemento do que o presidente mencionou, e talvez poupá-los já da primeira pergunta acerca do perfil do treinador, que deve ser alguma pergunta que vem. Nós optamos por um perfil de uma sequência de um trabalho que vinha sendo feito dentro do Joinville. Dizer se isso é certo ou se é errado, apenas os resultados futuros vão trazer. Dizer se isso é uma aposta, também não sei responder, porque para mim, qualquer profissional que venha ao Joinville, ele de uma certa forma que trabalha no futebol, é também uma aposta. A gente poderia trazer o Paulo, como poderia trazer um treinador aqui com uma rodagem, uma bagagem muito maior, que assim também seria uma aposta. Isso, infelizmente, depende de vários pilares dentro de um projeto esportivo, dentro de um projeto de montagem de elenco. São muitos encaixes que precisam ser aí dado uma liga para que no futuro a gente possa estar comemorando resultados. Mas o perfil do Paulo é um perfil de um treinador dinâmico, um perfil de trabalho muito próximo do que nós tínhamos com o Leandro, e por acreditarmos na continuidade do projeto e na forma com que precisa ser feito hoje aqui dentro do departamento de Joinville, nós o buscamos por entender dessa necessidade de continuar. Vou dar um exemplo aqui. Novo Horizontino ontem ascendeu a Série B, e da partida que nós jogamos em 2020, onde empatamos com eles lá e fomos eliminados na fase de grupos, tiveram 4 alterações de 2020 para o acesso, 2 delas na equipe titular. Então isso demonstra muito da filosofia da continuidade. E por mais que estejamos hoje apresentando um nome diferente, que não seja a continuidade do antigo treinador, é sim uma continuidade de metodologia, de ideia de jogo e de também visando o sucesso no campeonato estadual. E também outra questão, que certamente seria uma pergunta a mim, a questão do Sérgio Ramires. Estamos muito felizes com a vinda dele, todos dentro do clube, primeiro pela história, do que ele representa para a instituição, e depois do que a gente sabe que ele pode entregar dentro do trabalho do departamento de futebol. Um perfil
diferente do meu perfil, diferente do perfil de trabalho do Paulo, mas é um complemento ao que vai se pensar no departamento de futebol. Isso é essencial. Ideias diferentes, pessoas que pensam diferentes, pessoas com idades e experiências diferentes, mas pensando todos no futuro e no sucesso do Joinville dentro do Campeonato Catarinense em busca de todos os objetivos. Então, é um perfil que vai trabalhar do vestiário para dentro, nos auxiliando dentro do dia a dia, a nomenclatura que o presidente falou de gerente de futebol, acumulando com uma questão de coordenador técnico, porque também, de certa forma, vai ter influências no dia a dia nas categorias de formação, e é um cara com muita experiência para fazer isso da porta do vestiário para dentro e também nos auxiliar no planejamento do dia a dia. Tá bom? Então, estamos abertos aí para as perguntas de vocês. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Prazer, Paulo Massaro, gostei do teu retorno quando nós nos contactamos. Sérgio Ramírez, tomara que tu tenha as grandes performances que você teve aqui, né, no passado recente. Obrigado. E o presidente Charles Sires sempre enfatizou que no momento do Joinville é reconstruir, restaurar, né? E fez até uma referência aí a um bom bolo tem que ter boa mistura, boas iguarias, mas também tem que ter uma receita já sólida, né? E ele é do ramo, a esposa do ramo, ele sabe o que eu estou falando. E na vida não é diferente dentro da analogia que ele fez do Novo Horizontino como exemplo prático do Joinville, né? 2020 e 2021. E que infelizmente terminamos todos nessa situação. A minha pergunta, basicamente, qual é a receita para reconstruir, restaurar, mas mantendo o alicerce? Presidente? Ou para mim? Ambos. Tá bom. Olha, Fossili, é muito difícil, né, dizer se existe uma receita, porque para mim, se ela existisse e nós tivéssemos seguido, nós estaremos pelo menos nas finais aí da Série D, né? Então, o que eu posso te dizer é que do que eu penso de futebol é trabalho, continuidade e muita dedicação de quem está nessa ponta. É isso que a gente aqui pode prometer como receita, que isso vai ser seguido. Por isso, da vinda desses profissionais, por isso, da sequência de um perfil em cima de um trabalho que, na minha opinião, vamos dividir resultado esportivo de trabalho, o que a gente construiu dentro da competição, o que a gente construiu inclusive de ideia, de metodologia para resultado de campo. A gente está muito acostumado a só olhar a última ponta. O resultado é só a última ponta, mas é aquilo que eu falo. A imprensa tem que estar no dia a dia, o torcedor tem que conhecer o trabalho que é feito lá dentro, ver o porquê que foi escalado A, B ou C, porque a gente tem a facilidade de fazer a seguinte análise: quem não jogou é melhor do que quem estava lá dentro, principalmente se empatou ou se perdeu. Mas existe um porquê, né? Existe um planejamento de toda essa questão, né? Tem 5 alterações para fazer. Por que não usa as 5? O que vai mudar na bola parada? É um quebra-cabeça muito complexo para a gente dizer que de fato o futebol tem uma receita. Então, eu acredito nessa construção de trabalho, continuidade e novamente, muito esforço de quem está lá dentro, está trabalhando. Eu vou simplificar. A receita do segundo semestre, o bolo estava gostoso. Talvez faltou um pouquinho de açúcar, então a gente tem que melhorar isso, né? Então a gente tem que melhorar um pouquinho essa receita. Então, aqui trazendo para a nossa realidade, alguns ajustes são necessários e a gente vai fazer isso para 2022. Estamos fazendo a partir de agora. Então, verificar tudo que foi certo, o que foi colocado ali nessa receita, o que funcionou, né? A gente esteve muito perto do acesso,
mas o primeiro semestre, quando a gente fez o primeiro bolo, ele não funcionou. Né? Tanto é que a gente está sem série justamente por isso. Então, esse ajuste é necessário. Foi feito o ajuste para o segundo semestre, estivemos perto do nosso objetivo, mas ainda não estamos aquilo que o torcedor quer, estar numa Série C. Quisera eu estar, né, hoje aqui falando da Série C do ano que vem. Mas não conseguimos. Não adianta ficar lamentando isso aqui a vida inteira. Né? A gente tem que superar, passar para frente, apesar de todas as dificuldades, porque, falando em receita, falta muita receita para você fazer um time com aquilo que você realmente acredita, porque muitos cobram que o Joinville é grande, é gigante, o Joinville é gigante, mas a realidade financeira do clube é outra, né? Então a gente tem que ter muito cuidado como vai trabalhar essa receita, como a gente vai conseguir arrecadar essa receita com todas as dificuldades que o clube tem enfrentado para construir um elenco para que consiga esse objetivo. Qual é o primeiro objetivo ano que vem? É estar na Série D, conquistar essa vaga para a Série D. Então, nós temos agora um novo objetivo. E aí, como é que a gente vai construir isso? Nós estamos agora justamente conversando sobre essa questão, a receita. Né? Qual é o nosso orçamento? Então, ainda não temos um orçamento concretizado, porque o Joinville está numa dificuldade grande de renovações de contratos. Então, ainda não estamos acertados com vários patrocinadores. Então, não dá para eu chegar aqui, ó, vocês têm tanto para gastar. Ainda não temos essa definição. Hoje a linha está ali entre 120 mil para começar. Pode melhorar daqui para frente, mas então vai depender muito de como a gente vai aproveitar essa receita financeira e saber fazer um campeonato decente, né, em 2022, que o nosso ano vai ser curto, mas ele tem que ser certeiro. E só finalizando, o nosso trabalho é de segunda a sexta, o meu, do Paulo, do presidente, do Sérgio, depois os 11 bonecos lá dentro. E aí tem muita coisa que pode acontecer, né? Então, não temos uma receita tão pronta assim para isso, senão o trabalho que vai ser feito. Bom dia, seja bem-vindo, Paulo. Seja bem-vindo novamente, Sérgio. A minha pergunta vai para vocês dois, né? O presidente acabou de falar e o Léo sempre fala que o Joinville ainda não tem um orçamento fechado para o ano que vem, mas tem um objetivo muito claro desde que foi eliminado para a Série D. Vocês devem ter acompanhado esse elenco na Série D também durante todo o ano. Queria que vocês falassem um pouquinho de qual é a projeção para a montagem desse elenco no ano que vem. A gente tem 11 jogadores que têm contrato, pelo menos até o Catarinense, mas não significa que todos ficarão, até pela questão orçamentária. O que vocês pretendem montar aí para chegar a esse objetivo, que é a vaga na Série D de 2023? Pode começar? Bom dia a todos presentes, né? Agradecer uma data tão significativa, quando a gente está aqui se apresentando à frente de realmente, como o presidente falou, de um gigante do futebol, tá? Então isso é muito importante, creio, para todos nós, tá? Obrigado, Charles, pela oportunidade, né? Agradecer por esse momento da gente estar aqui junto, Léo, obrigado por ter acreditado e espero que a gente consiga realmente, juntos, entrando na pergunta que foi feita, acredito que a receita seja o equilíbrio da juventude com a experiência, tá? E a gente vai conseguir realmente levar o Joinville onde precisa. Obviamente eu tenho um banco de dados dos atletas que eu monitoro, né? Já até alguns anos, e existem alguns perfis que a gente tem que traçar desse atleta. Então foi indicado, a gente já tem na verdade uma semana, né, Léo, falando sobre isso, e hoje com a chegada do Sérgio também já teve a reunião pela manhã referente a esses atletas, os atletas mapeados. A gente está buscando o perfil realmente de atletas, primeiro o número de jogos feitos no ano, isso é muito importante, porque o campeonato é um tiro curto. Nós estamos falando de 11 jogos iniciais, né? Então, nós não precisamos ter um elenco assim tão numeroso, porque é apenas um campeonato. Se nós estivéssemos hoje com Copa do Brasil, etc., seria totalmente diferente. Então, o perfil traçado primeiro é com o número de jogos, né? A gente estipulou um mínimo disso, para que a gente tenha, né, de onde tirar desse atleta. Um atleta inativo não vai ajudar o que a gente precisa. Aposta, nós já temos a garotada da base, que até porque se a gente tem base, a gente tem que usar, senão não precisa ter. A gente já conversou disso. Então, se for para fazer aposta, a gente faz na base. Quem a gente trouxer vai ser relacionado à solução dos problemas. O que eu falo quando é problema? É ganhar jogo, é chegar, né, no objetivo traçado,
Então a gente está com muito cuidado disso, a gente está avaliando os atletas com muito vídeo, com muita conversa, com opiniões. O Sérgio, eu, Léo, Luciano, Eliseu, a gente está com todo mundo participando dessa situação para uma tomada de decisão em conjunto. Tá? Não existe eu aqui, existe nós. E nós vamos fazer o melhor possível, sem sombra de dúvidas. A gente pode, acho que até pecar por excesso do trabalho, de horas de reunião, mas para chegar, né, numa opinião formada entre nós. Então, para mim, como treinador, passo minha característica, o Léo sabe, estou conversando com o seu Sérgio, a gente teve um primeiro contato muito bom, inclusive, para poucos minutos, né, Sérgio? Claro, foi bem legal. E a gente, com certeza, eu vou passar o meu perfil de trabalho, que eu sou um cara ofensivo, é o jeito que eu gosto de jogar. E disso, a gente se entendendo, a gente direciona melhor o atleta que está no mercado. Lembrando essa parte da receita que o presidente falou, isso também vai determinar muito a chegada desse atleta. Mas não podemos esquecer que a camisa Joinville é muito forte. Então isso também é um fator importante para que a gente traga esse atleta de qualidade, entendendo onde ele vai vir, que ele vai necessitar ter uma personalidade muito forte para poder vestir essa camisa e chegar onde a gente quer. Bom dia a todos, né? Quero expressar a felicidade e a alegria de voltar a esse clube que sempre me recebeu muito bem, onde nós tivemos bastante sucesso como treinador e como coordenador técnico também. E claro que talvez em outros momentos com menos dificuldades, né, econômicas principalmente, né? Mas de qualquer maneira, nada a lamentar. Muito a festejar, sim, pelo retorno e agradecer ao presidente e à direção, ao Leo, pela lembrança do nome. E tenho certeza absoluta que sobre algumas dúvidas que possam pairar na imprensa, no torcedor, sobre o funcionamento do grupo, eu tenho certeza absoluta que teremos uma força, né, pelo complemento, né, pelo complemento. Nada tem a ver a minha experiência, que eu digo disso, sobre diferentes ideias, muito pelo contrário, né? As ideias não são muito dispares de uma da outra, né? Não tem o consenso, já como disse Paulo, já em poucos minutos, já o olhar, já a gente já vê que agrada, né? Agrada, e pelo respeito que tem que ter. Ele terá todo o meu apoio, mas constantemente, né? Não estarei dentro de uma sala, muito pelo contrário, estarei de agasalho, né? Olhando o treino toda hora, participando, com certeza, isso é a missão mesmo minha, é a minha especialidade, certo? Então, sempre dando apoio, para que tenha aqui no Joinville uma vida longa, né? Para que tenha também como um ótimo início e um prosseguimento, né, do seu trabalho. Foi escolhido por isso, certo? Então, precisamos todos nós que somos os comandantes aqui, e principalmente a nossa torcida, né, que é grande, é vibrante, é boa, né? Essa torcida é boa, para poder dar então esse sustento aos jogadores dentro do campo. E precisamos que tenha otimismo, né? Eu sei que os tropeços vieram, mas se nós ficarmos lamentando e com muito pessimismo, não iremos conseguir absolutamente nada. E eu tenho certeza absoluta que o caminho começará a mudar a partir desse momento. Agradecido novamente, né? Não apenas ao presidente, sino também ao torcedor que sempre confiou no nosso trabalho, e teremos entrega total em busca de um objetivo comum. Obrigado. Fazer só mais um complemento para entender bem certinho esse funcionamento, né? Pergunta para o Léo e para o Charles. O Ramires chega exatamente, então, para uma função mais de campo. Vai trabalhar também com a base, e a pergunta que eu faço, ele vira um coordenador das categorias de base,
ou é mais uma função de observação para o futebol profissional? E já em paralelo, pode ser para o Charles também, a pergunta é justamente sobre a função das contratações. Isso continua a cargo do Léo, o Ramírez participa com sugestões, o Paulo também, mas essa seria ainda uma função do Leonardo Reis, a questão de contratações exatamente, é isso? Começando pela questão da função, o Ramírez ele vai ser o nosso gerente, né? Ao mesmo tempo também a função de coordenador técnico de todas as categorias, desde o principal até as categorias de base. Ele vai participar desse processo, vai estar alinhado lá com o pessoal da base também, né, lá com o Lego e com o Caio, para que tenhamos também em 2022 um formato que o Ramírez vai participar desse novo processo. Quanto à questão de contratações, o Léo faz esse trabalho junto com todos. A gente estava inclusive fazendo isso agora, a participação de todos. Ramírez, a participação do Massaro, do Luciano, porque tem que também ter todo um estudo desses atletas. Não é, tem um jogador ali, tá legal, vamos trazer. Não, vamos fazer um estudo, verificar onde ele jogou. Então, nós temos que minimizar todos os erros, mais ainda para o ano que vem, né? Nós temos um tiro muito curto, então nós temos que ser muito certeiros. Não dá para errar. Então, por isso que tem que trabalhar em conjunto, e todos vão trabalhar em conjunto nessa questão também de contratações. Sobre essa questão de contratação, acho que é legal a gente externar e falar como que é feito no Joinville, né, esse trabalho. Eu nunca fui o responsável sozinho, né, por mais que leve essa responsabilidade dentro da pasta do futebol. Nunca optei por fazer as coisas dentro do Joinville de uma maneira isolada, sozinha, né? Eu entendo que a gente precisa ter algumas opiniões aqui dentro, das pessoas que são ligadas ao departamento de futebol, e que todos, de uma certa forma, contribuam para a discussão do nome. Assim que a gente consegue ter um consenso em relação ao nome, é aí que a gente ataca dentro do mercado. Só que, para se chegar nisso, esse já é o último passo. Para se chegar nisso, a gente tem um grande banco de dados desenvolvido desde novembro de 2020, aqui, que foi início meados da minha chegada aqui, através do projeto esportivo que a gente desenhou, pelos perfis das competições que a gente joga, baseado nos perfis dos atletas que a gente entende que é dentro do perfil da competição. Isso tudo para minimizar os riscos de uma contratação, tentar minimizar o erro na contratação, e mesmo assim é muito difícil. O processo de contratação ele é muito, muito difícil para a gente. Então, para isso a gente conta, até tá aqui, tá no fundo da sala, com o Luciano, que hoje é o head dessa operação toda da busca e análise dos atletas do mercado. Quando nós identificamos uma carência dentro do nosso elenco, ou como é o caso agora, do momento que a gente se encontra de montagem do elenco, sendo que temos muitos espaços por conta do término dos contratos, e também porque precisamos aumentar o desempenho. Nós identificamos a posição, buscamos dentro do que a gente já tem mapeado, que entende que seja o perfil daquela posição, e aí se coloca dentro do debate através de informações. Nós temos pessoas aqui dentro que possuem grande experiência, grande conhecimento dentro da conexão do futebol, e aí a gente sai buscando primeiro as informações, porque é uma coisa que nos traz que nós precisamos ficar muito em cima, é a questão do perfil desse atleta extracampo. Então, nós buscamos muita informação. Antes de entrar nas questões técnicas, a gente busca muita informação do perfil extracampo do atleta. Então, debatido tudo isso, visto o material, em loco, a gente busca aí. Então, no ano passado, o Luciano fez algumas viagens para analisar a situação dos atletas em loco, antes da gente trazer. E é assim que a gente trabalha, e é assim que a gente vai continuar trabalhando. E agora a gente tem o reforço do Sérgio nesse sentido. Então, era algo que a gente já iniciou, já vinha debatendo isso há uma semana,
já com o Paulo, e também agora demos uma continuidade maior, já temos um norte aí de uma lista para onde que a gente quer buscar. Mas só Claro. um pouco informal assim, né? O melhor reforço é a parte econômica. Aí não tem ninguém que questiona nada, entenderam? Fica mais fácil para todos nós, né? Então isso que a gente tem que frisar também, né? Que a dificuldade também será muito mais sobre nós termos em mãos um elenco competitivo, forte, dentro de um orçamento que nos permita fazer isso aí, certo? Mas eu tenho certeza que vamos salvar as dificuldades, né? Buscando então chegar próximo daquilo que o torcedor quer e que nós, principalmente nós, queremos, né? Entregar à torcida do Joinville Esporte Clube um time competitivo e que busque seus objetivos